Fala, meus amores. Bom, gente, hoje nós começaremos a estudar hidrogeografia. Hidrogeografia, como o nome já diz, né? Hidro, água, geo, terra, grafia, descrição. Então vamos descrever todas as águas que existem no nosso planeta, que é o planeta Terra. Bom, a hidrogeografia, ela é muito importante, porque com o conhecimento dos recursos hídricos, nós conseguimos administrar, né, melhor os nossos mananciais, né? Bom, a água ela é cheia de significado, gente, para o ser humano. Desde quando o planeta Terra se formou até os dias de hoje, o ser humano ele tem inúmeros significados em relação à água. Gente, a água é a base da vida dos seres que existem aqui no planeta Terra. Sem água não existiria agricultura, não existiria indústria, não existiria vida em si, porque você conseguiria ficar muito tempo sem beber água? Dias? Garanto que não. Nosso corpo precisa de água. Então, a água ela é muito importante em diversos aspectos. E ela possui algumas características, que nós chamamos, né, dividimos em características físicas, químicas e biológicas. Nós temos aí as características físicas, como a densidade, que é a relação de massa e volume. Vocês vão ver em ciências o que é densidade, a cor, né? Nós temos aí a turbidez, são características físicas da água. Nós temos também as características químicas, como o pH, salinidade, né? E as características biológicas, que são as diversas, né, a variedade de seres e organismos que existem dentro da água. Nós temos desde seres pequeninos, que a gente só consegue ver no microscópio, quanto seres gigantes, enormes, que são encontrados na água. Nós já vimos em ciência que o nosso planeta ele é formado por água, basicamente, né? A maior parte do nosso planeta é água. Só que essa água, a maior parte dela, 97,5%, se encontra onde mesmo? Nos mares e oceanos. Então, essa água é salgada, nós não conseguimos consumir. A gente não bebe água de praia. Quando nós vamos à praia, nós tomamos banho, mas por causa do sal, a gente chega ao faz o quê? Toma logo um banho de água doce. Não é isso? Uma chuveirada lá na praia, em casa, por causa da quantidade de sal. Nós não consumimos esse tipo de água. Então, como existem vários tipos de água, quando eu falo tipo de água, a gente encontra água debaixo da terra, a gente encontra água nas nuvens, né, que ficam carregadas, nós encontramos água em diversos lugares, então a gente divide a água em águas continentais, que são as águas doces, e águas oceânicas, que são dos mares e oceanos. Então, a água salgada, na geografia, nós vamos chamar de águas oceânicas. Onde nós encontramos as águas salgadas, as águas oceânicas, nós vamos encontrar onde? Mares e oceanos. A água doce, esses são locais onde nós encontramos água doce, que nós chamamos de águas continentais. Beleza. O primeiro tipo aí, né, que nós vamos ver são os rios. Os rios, eles são cursos regulares de água e eles surgem em locais altos. E esses locais geralmente altos nós chamamos de nascente. E ele sempre termina em uma foz, que é o mar ou o oceano. Então, gente, sempre o rio vai fazer esse percurso, da nascente para a foz. Nascente onde ele começa, a foz é onde ele termina, digamos assim. Um conjunto de rios, nós vamos dar o nome de bacia hidrográfica. No Brasil existem várias bacias hidrográficas, né? Mas vamos assistir um vídeo para conhecermos melhor o que é uma bacia hidrográfica. Você já notou que tudo na vida se dá através de um caminho? Passamos a vida decidindo preto ou branco, esquerda ou direita, aqui ou ali. E se na vida tivéssemos um só caminho, um só sentido a percorrer? Esta é a realidade da água na superfície da Terra. Ela está distribuída nas bacias hidrográficas.
Mas enfim, o que é uma bacia hidrográfica? A bacia hidrográfica pode ser entendida como uma área em que as águas, provenientes das chuvas, das montanhas, dos aquíferos e de rios, convergem em direção a um corpo d'água em comum, até chegar ao mar. As bacias hidrográficas podem ser representadas em diferentes escalas e proporções. Se considerarmos uma escala macro, temos no Brasil 12 grandes regiões hidrográficas, as quais são formadas por bacias hidrográficas menores. A região hidrográfica do Paraná, por exemplo, é formada por 6 bacias menores com território em 7 estados. Na região hidrográfica do Paraná, encontra-se a bacia hidrográfica do Rio Tietê. E na bacia hidrográfica do Rio Tietê, encontram-se as bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, popularmente conhecidas como bacias PCJ. Esta região tem uma área total de 15.377 km², o que equivale a mais de 2 vezes o território do Distrito Federal, e estão localizadas entre 2 estados, São Paulo e Minas Gerais. São cerca de 92% no estado de São Paulo e 8% em Minas Gerais. Todo este território abriga em torno de 5,6 milhões de habitantes, o que equivale aproximadamente a 12% da população do estado de São Paulo. Nós estamos acostumados a ouvir que o Brasil tem a maior reserva de água do mundo, que este é um recurso abundante. É verdade, mas toda esta água está distribuída de forma desigual nas diversas regiões do país. E o mesmo ocorre com a população. Enquanto a maior parte da água está na região norte, a população se concentra nas zonas litorâneas e na região sudeste do Brasil. Nas bacias PCJ, a quantidade de água disponível por habitante é muito baixa e as mudanças climáticas podem complicar ainda mais essa situação. Também há diversos problemas envolvendo a qualidade da água. É por isso que existe um sistema para a gestão dos recursos hídricos. Bom, nós vimos agora o que são bacias hidrográficas, nós vimos um mapazinho onde nós podemos identificar as bacias hidrográficas brasileiras. Mas se tem tanta água, né? Tem tantos rios, tantos mares, oceanos, por que falta água aqui no Brasil? Vamos entender agora por que falta água aqui no nosso país. Por que falta água no Brasil se nosso país tem a maior reserva de água doce do planeta? De toda a água disponível no mundo, apenas 2,5% é doce e apenas 0,3% está acessível em rios e lagos. É dessa pequena quantidade de água que o Brasil abriga 12%. Isso pode parecer muito, mas não é. A quantidade de água no planeta é a mesma desde que a vida surgiu na Terra. Mas estamos interferindo no ciclo da água há muito tempo. Você lembra dele? Os raios do sol fazem a água dos rios, mares e solo evaporar. E então, o vapor sobe lá para a atmosfera, onde são formadas as nuvens de chuva. Assim, a água volta para o lugar de onde saiu. As florestas protegem rios e nascentes e absorvem parte das gotas de chuva que lentamente chegam ao solo. Com isso, a água pode ser absorvida novamente da maneira correta, alimentando os lençóis freáticos, que por sua vez alimentam os rios. O problema é que nossos rios e nascentes estão cada vez menos protegidos. A Amazônia contribui para a formação de chuvas em diversas partes do país. E o Cerrado é onde nascem diversos rios que abastecem nossas principais bacias hidrográficas. Mas apesar de importantes para o fornecimento de água no Brasil, não estamos cuidando bem de nenhum dos dois. Metade do Cerrado já se foi. E em 4 anos, desmatamos na Amazônia uma área equivalente a 5 cidades de São Paulo. Sem floresta em pé, não teremos água, mas usamos água para tudo. Ao acionar uma descarga convencional, lá se vai a água. Em um banho de 10 minutos, mais água. E de água virtual, quanto você consome? Pera. Água virtual? A água virtual é aquela utilizada para a produção dos bens e serviços que compramos e alimentos e bebidas que consumimos. E vai muita água. O cafezinho depois do almoço e aquele pedaço de picanha de 1 quilo que você saboreia num churrasquinho com o pessoal.
Está na hora de repensar nossa relação com a água. Precisamos usá-la racionalmente, evitando desperdício e encorajar os outros a fazer o mesmo. O poder público precisa frear o desmatamento e garantir a restauração da vegetação em margens de rios, no entorno de nascentes e em áreas de mananciais. Também precisa melhorar os sistemas de abastecimento e distribuição de água. O problema de crise hídrica é complexo, mas resolvê-lo é muito simples. A melhor opção é prevenir para não precisar remediar. E aí, qual vai ser a gota d'água nessa história toda?